Saudações fraternais, filhos de Sofia. O projeto Sabedoria Arcana é uma iniciativa que visa a expansão da consciência através de podcasts e livros. O objetivo é compartilhar conhecimentos e experiências que possam inspirar ao buscador, para que o projeto possa continuar produzindo conteúdos de qualidade e alcançar cada vez mais pessoas. É necessário contar com a colaboração financeira dos ouvintes e leitores que se identificam com a proposta e valorizam o trabalho realizado. A sua contribuição é muito importante para a manutenção de equipamentos e despesas do projeto, como hospedagem de nosso site, edição, divulgação, entre outras. Você pode colaborar com o projeto Sabedoria Arcana, através do QR Code que está à direita do vídeo ou com a nossa chave Pix, que está na descrição do mesmo, doando qualquer quantia. O selo Sabedoria Arcana tem a honra de apresentar Olá, descendentes da sabedoria das eras. Saudações arcanas, saudações fraternais. Estamos aqui mais uma vez para gravarmos mais um episódio do nosso podcast Sabedoria Arcana, fruto do nosso projeto, que visa divulgar o conhecimento arcano por meio de livros, cursos e este mesmo podcast. Aproveite para visitar o nosso site www.sabedoriaarcana.com.br, além das nossas outras mídias, Instagram, nosso site, Twitter e assim sucessivamente. Visite-nos para acompanhar as novidades de nossos trabalhos. Bom, hoje nós temos um papo mais uma vez interessante. Antes de eu apresentar o nosso convidado, hoje estou de apresentador, eu, Jorge Marques, membro aqui da Sabedoria Arcana. Antes de apresentar o nosso ilustre palestrante de hoje, com quem nós vamos bater um papo muito legal sobre o tarô, eu queria só fazer um agradecimento e comentar aqui, fazer um agradecimento ao nosso ouvinte, Roberto Carrion, ele que acompanha o nosso trabalho há muito tempo e tem um projeto em sua localidade chamado Conhecimento Oculto. Ele tem Instagram, YouTube, podcast também. Então, estamos aqui agradecendo o prestígio do Roberto Carrion e divulgando o projeto Conhecimento Oculto e que ele possa ter muito sucesso, assim como também agradecemos a todos e todas ouvintes que acompanham a gente já há alguns anos. Bem, então eu gostaria de passar aqui a apresentação ao membro da Sabedoria Arcana, né, desde 2021, Pablo Santos. Como é que vai, meu irmão? Tudo bem? Opa, tudo ótimo. Melhor agora. É um prazer estar aqui contigo. Exatamente. É um prazer estar contigo aqui na Sabedoria Arcana, no projeto. E vou te passar a palavra, eu já te cortei aqui rapidinho, para você falar de algo que é a sua especialidade e que você vai poder aqui deslanchar e falar, inclusive, no final dos seus projetos futuros, que é sobre o tarô. Sim. Então, se apresente, você que já é membro da casa aqui, eu não tenho muito o que dizer, eu já te conheço há tantos anos. E aí, a gente se conhece. Então, bom, em primeiro lugar, eu quero reiterar que é uma satisfação muito grande a gente poder fazer esse trabalho, esse projeto, porque ele não só envolve assuntos que são interessantes, como ele possibilita que nós venhamos a trocar ideias sobre temas que às vezes parecem ter sido muito discutidos, ter sido muito ventilados, mas que às vezes não foram com a devida profundidade. E aqui na Sabedoria Arcana a gente consegue, por vários ângulos, tratar desses temas. Então, quando eu vou falar de tarô, por exemplo, eu fico muito feliz de ter essas oportunidades, como a que aconteceu em um outro momento, em que eu ministrei algumas palestras, tanto no simpósio da Universidade Rosa Cruz, né, na Universidade Rosa Cruz do núcleo RJ1, lá na UERJ, eu falei sobre tarô, quanto na Ordem Rosa Cruz e em outros lugares. E é bacana poder fazer isso porque a gente sai do lugar comum, né, em que muitas pessoas veem o tarô somente como uma espécie de, eu não diria nem oráculo,
né, é uma espécie de profeta de bolso. Tem gente que usa o tarô como se fosse um profeta de bolso, né? E aqui hoje a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre o tarô em vários aspectos, né? Então estamos aí para isso. São mais ou menos, hoje eu me dei conta, e aí que a gente percebe que envelheceu. Hoje eu me dei conta que há mais ou menos 31 anos eu pratico tarô e estudo. E aí o tempo vai passando de uma maneira que quando nós olhamos para trás, nós pensamos que coisas que aconteceram há 20, há 30 anos foram ontem. E pensamos que o que vem adiante leva uma eternidade, mas não é bem assim. Sim, é verdade. Aqui a gente vai falar do tarô. Você com essa experiência toda, é uma experiência de vida, né, que você tem, na verdade. Assim. Não um tarô específico. Nós vamos tratar do tarô como um todo, né? Você vai elencar desde as origens, né, os seus usos, e também, claro, né, os tipos de baralho que existem, de uma maneira genérica, porque a gente sabe que existem centenas de tarôs. A gente encontra na internet casas especializadas, inclusive no Rio de Janeiro era muito famosa uma casa, eu realmente agora não lembro o nome, que ficava ali em Copacabana, que ela na época, já nos anos 80, tinha mais de 100 tipos de tarô, e eu ficava fascinado com aquilo. E o tarô é, obviamente, um ferramental muito importante para todos aqueles que estudam, acompanham esse métier, tipo de trabalho que a gente faz na sabedoria arcana, dentro da área mística, né, do ocultismo, porque não só você vai falar isso melhor, é um livro, mas todo mago, quando está completando ou está em vias de completar o seu aprendizado, né, um dos produtos, né, uma das produções dele num determinado nível é ter um tarô, né, um livro de tarô próprio, e é por isso que você vai encontrar, inclusive, tarôs com nomes próprios, né, de determinados cultivos. Então, é realmente um material, como você disse, importante, e enfatizando novamente que a gente não vai defender, né, como a sabedoria arcana já vem fazendo em todos os seus trabalhos, podcasts, a gente não vai defender o tarô A, o tarô B, da ordem A e da ordem B. Né? Você vai falar de uma maneira geral para que possa servir de interesse a todos os nossos ouvintes. Correto? Isso aí. Beleza. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria colocar para você, que eu já fiz uma introdução aqui de propósito, é sobre essa questão das origens do tarô. Não só as questões de especulação, especulativas, mas também históricas. O que você podia falar para a gente sobre essa questão do surgimento do tarô, das origens do tarô? Certo. Bom, vou falar primeiro da especulação, certo? Em matéria de especulação, existem muitos autores que são tão sérios em suas especulações que eu fico até na dúvida qual vertente eu vou escolher, porque as pessoas não só defendem muito bem seus argumentos, como vêm com fundamentos que me parecem muito lógicos. Então essas especulações, Adílio, elas vão desde a Atlântida, autores que vão defender que o tarô só surge na Atlântida e que vem sendo um legado transmitido por civilizações antigas, como há outros autores que vão defender que ele tem uma origem de um ramo semita que deu origem sucessivamente aos ciganos e aos judeus, assim como existem autores que vão remontar o tarô como tendo uma origem no Egito Antigo. E eu vou dizer para você o seguinte: acredito em qualquer dessas possibilidades, mas não tem nenhum elemento para provar qualquer uma dessas teorias. Todas me parecem muito interessantes, eu não vou discuti-las, mas para a especulação é interessante nós pensarmos. Nem mesmo aquele lance do Egito, né? Que tanto se fala em algumas ordens e tal. Exatamente. Nem isso dá para você dizer, porque é mais fácil, e aí mais adiante, quando eu for falar um pouco sobre tipos de baralho, nós vamos ver que alguns baralhos de tarô foram buscar elementos do Antigo Egito para fazer as cartas. E aí sim, você consegue situar na história esse tipo de ocorrência. Mas não é tão fácil você identificar na arqueologia e na história e historiografia egípcia
uma origem do tarô. Mas existe um ponto, e aí sim, com documentação histórica e tudo mais, que é possível você ver um primeiro momento em que ele é utilizado, que é na Renascença italiana, mais ou menos em 1245. O tarô especialmente da família Sforza, ele era utilizado já com um formato similar a esse, com 78 cartas, e utilizado como um jogo de diversão, em que você possuía 22 trunfos, que hoje nós chamamos de arcanos maiores, e as 56 cartas do baralho que nós já conhecemos, o baralho comum que se joga poker, buraco, etc. Isso tem registro histórico, em mais ou menos 1245. Se eu fosse remontar somente a história, eu diria que o primeiro registro é esse. Agora, o que vem antes disso? Como surge isso? Aí, como nós não temos um registro documental mais concreto, aí abre-se para muitas teorias possíveis. Eu não vou desmerecer nenhuma, mas vou dizer que nesse momento elas são teorias e conjecturas. Historicamente, 1245 na Renascença italiana. E detalhe que o seu surgimento, ele não vem inicialmente com um sentido divinatório naquela época. Ele vem com um sentido lúdico. Então as pessoas usavam mesmo como um jogo para se divertir, etc. E essa tradição, mais adiante, vai dar outros usos para o tarô, como a gente vai poder ver. Então eu diria isso para você. Muito bom. Acho que você fez um apanhado bem objetivo e já desmistificou um monte de coisa, né? Porque, como você colocou já no início, e eu mencionei rapidamente, sim, inclusive em algumas organizações iniciáticas a gente encontra a menção à Atlântida, que obviamente, sim, a gente não tem uma comprovação científica, né? Sim. A Atlântida, além do registro lá do Platão, sobre o Egito e etc. Mas, historicamente, a gente precisa ter um ponto de partida, né? Sim, então, tem que ter essa fonte primária e você localizou bem aí no tempo e no espaço. Então, por si só, se eu entendi, é uma correlação entre isso, sim, e jogos, né? Na verdade, exatamente, muitas das vezes é um jogo de azar, sei lá, um jogo, né? Perfeito. Isso aí. Bem, então, falando agora dos usos do tarô, né, e da estrutura dele, não enquanto baralho, né, que nem você colocou, sim, mas enquanto o tarô no sentido que a gente conhece, que tem o seu sentido iniciático, né, o seu sentido simbólico, com mensagens e etc. Né, como se diz, né, que o tarô é um livro iniciático, né, com seus aspectos exotéricos e esotéricos. Sim. Então, o que você podia falar para a gente sobre a questão de como o tarô, né, se transforma no tarô e passa a ser usado, né, os usos do tarô e a estrutura dele? Perfeito. Vamos lá. Vamos lembrar de novo da Renascença. Nesse período da Renascença, a cultura estava se desenvolvendo muito e, nesse desenvolvimento, a alquimia e várias outras formas de magia estavam se desenvolvendo. Vamos lembrar que, mais ou menos nessa época, um pouquinho depois, nós vamos ter, por exemplo, um Ramon Lull, né, com a ars Lulliana, nós vamos ter um Pico della Mirandola, nós vamos ter um Nicolas Flamel, nós vamos ter uma série de pessoas importantes e que vão utilizar de elementos que aparentemente não tinham um valor intrínseco para poder transmitir conhecimentos e para poder, ao mesmo tempo, construírem sistemas de entendimento do mundo, tal como os judeus, num determinado momento, fizeram ao criar o que a gente vem a conhecer como Cabalá. Então, dentro disso, dentro dos muitos experimentos e dentro das muitas produções que surgem a partir daí, o tarô entra nisso, porque ele passa a ser utilizado, e penso que essa é a grande sacada para dar um sentido iniciático. Ele passa a ser utilizado não somente como um jogo, mas um jogo que vem a transmitir uma mensagem, e uma mensagem de um sistema simbólico. Um sistema simbólico, diria,
bastante forte. A gente vai ver isso muito presente. Quem fez um estudo muito poderoso sobre isso foi o Gustav Jung. Carl Gustav Jung, quando vai estudar o tarô, e aí ele faz uma pesquisa histórica muito aprofundada, e ele vai perceber que os arquétipos da humanidade, vários deles estão representados em cartas do tarô. Então, quanto à sua estrutura, eu vou falar de matéria e forma, para copiar do velho Aristóteles, né? Então, falando em matéria como seu conteúdo, né, e a forma, como as maneiras como se apresenta, eu vou dizer que a matéria do tarô é a relação do homem e o cosmos. A relação do homem com o cosmos. O tempo inteiro. Essa é a matéria. E qual a forma? 78 cartas, tendo 22 arcanos maiores, e vamos lembrar do sentido do arcano, né, como grande mistério, né, e até interessante, porque sabedoria arcana tem isso, né, eles têm um arcano aí, né? E aí então você tem 22 grandes arcanos e você tem 56 arcanos menores. Esses 22 arcanos, eles são as cartas que diferenciam o tarô de um baralho comum. Eu, por exemplo, se alguém me falasse, Pablo, mas o baralho cigano é tarô, eu vou dizer não. Não é. Baralho cigano é baralho cigano. Tem uma lógica própria, vai ter um número de cartas próprio. Mas a cartomante que usa o baralho, ela tá usando o tarô, usando o baralho de 56 cartas? Eu vou dizer não. Porque para ser tarô tem que ter 78 cartas, 22 arcanos maiores e 56 menores. Não tem para onde fugir. Então, isso é importante. Isso que você está falando, diferenciar baralhos, né, que eu acho que é isso que você está fazendo, né? Porque o nosso tema é o tarô. Mas as pessoas acham que qualquer baralho, com qualquer estrutura, é tarô. Não é o caso. Não mesmo. Eu vou dar um exemplo. Nos anos 80, eu não sei qual autor, mais ou menos, acho que em 88, eu cheguei a ver um baralho apresentado como tarô, se chamava Cartas do Karma. Não vou nem discutir se funcionava ou não, mas havia 32 cartas. Sim. Não é tarô. Né? É um outro tipo de oráculo. Recentemente eu vi um tarô dos anjos. Aí fui olhar. Sim. 36 cartas. Não é tarô. É um oráculo com anjos, etc. Isso é importantíssimo marcar, porque pode parecer um detalhe, mas se não tiver essa forma de 78 e não for utilizado como uma metáfora da relação do homem com o cosmos, da jornada do homem no seu desenvolvimento e no fim da sua existência na Terra, ele não é tarô, né? Então o tarô tem uma história contada, né? Isso é importante. Até porque o oráculo, né, como é o significado da palavra oráculo, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser oráculo, dependendo da sensibilidade, né, do médium, sem dúvida, né, do sacerdote, sacerdotisa, não importa, né? Às vezes uma pedra, um pêndulo, um espelho, uma bola de cristal, né? Uma bola de cristal, uma bacia com água, como se falava do Nostradamus, não necessariamente ter essa estrutura que você está apresentando como tarô. Exato. Né? E sendo uma estrutura desse tipo, ela requer duas coisas. Ela vai requerer, por um lado, técnica, porque você vai precisar não só de memória, mas você vai precisar entender as combinações das cartas, o que elas significam, e, obviamente, a partir dessa técnica você desenvolve a intuição. É justamente o contrário, se você pensar do que a gente chama, entre aspas, de magia natural. Primeiro você precisa ter a intuição, aí depois você vai para algum lugar. Vou dar o exemplo do adivinho romano Tiresias, né? Tiresias observava as aves. Aí ele olhava, mas essa garça voou para cá e mergulhou no pântano. Aí ele entrava e chegava no Senado romano e dizia, olha, se entrar em guerra hoje, amanhã Roma acaba. Ué, como ele sabia isso? Ele olhou uma garça, né? Quer dizer, o tarô, ele trabalha de uma forma diferente, você precisa dominar a técnica. Sim. Por isso que ele não é tão simples quanto parece. Ele vai demandar um estudo aprofundado, e aí você tem muitos manuais, né? E principalmente uma prática
muito grande para que você consiga dominar esses arcanos. Não basta conhecer o significado, você precisa praticar para que eles se encaixem nos contextos. Entendi. Mais ou menos assim que eu vejo essa estrutura e os seus usos possíveis, né? Assim como, só para complementar, eu vejo hoje uma possibilidade muito grande de utilização do tarô. Você pode usá-lo nesse aspecto mais de conhecimento, de autoconhecimento, ao meditar sobre os arcanos, observar os arcanos, etc. Você pode utilizá-lo como oráculo para questões, sejam questões do dia a dia, sejam questões maiores. E você pode utilizá-lo até mesmo como forma de trabalhar traumas, dificuldades que você vivenciou num aspecto que eu diria até de certo modo terapêutico, na medida em que você observa os problemas apresentados pelas cartas, medita sobre eles, e aí num dado momento você entende que aquilo tem alguma conexão com a sua vida. Só que você está vivendo o drama, você está vendo o drama, é como um psicodrama. Você vê o drama acontecendo na carta, e aí você não necessariamente precisa passar por aquela situação concreta, mas você diminui o trauma por aproximação, por simulação, né? Então é quase como uma vacina, diria, se usado nessa vertente. E aí vai variar muito, né? Tanto entre aspas, da escola, né, que o tarólogo vai trabalhar, quanto o seu objetivo. Eu, particularmente, toda a experiência que tenho, eu sempre procurei trabalhar o tarô em 2 dimensões. A primeira, ou como oráculo, e é o que realmente eu utilizo mais, ou como objeto de estudo comparativo, né? Porque, sendo o tarô uma metáfora dessa jornada do homem, a maneira como ele vai aparecer em múltiplos contextos, e hoje, se você entrar até em sites da internet como Wish, Alibaba, etc., você consegue até comprar os mais variados possíveis, né? Mas quando você vai fazer as comparações dos diferentes baralhos e os seus diferentes simbolismos, você vai entendendo como até as sociedades foram mudando. Eu vou dar um exemplo. Se eu comparar o tarô mitológico, que foi desenvolvido pela Liz Green e a Elizabeth Sharman Burke, com temas da mitologia grega. Ok. E aí eu comparo, por exemplo, com o tarô de Papos, certo? Sim. Eu vou observar que, ainda que o significado das cartas seja mais ou menos o mesmo, os símbolos que estão contidos ali são muito diferentes. Se eu for comparar, por exemplo, com o tarô da Cabala Hermética, que já é uma outra vertente, eu vou observar que os símbolos são diferentes. E quando eu coloco todos para comparar, eu posso, por tabela, entre aspas, ir aprendendo um pouco daqueles universos simbólicos que estão revestindo o baralho de tarô. Tem uma questão cultural, né, então, por trás. Muito forte. Que deve ser mantida, né, deve ser entendida quando você for escolher se aprofundar. Eu estou falando isso baseado no que você está falando agora, né? É isso aí. Quando o estudante, né, o ouvinte, for pensar em escolher eu vou trabalhar com tarô X, Y, além, né, de achar bonito, colorido, claro, alguma coisa assim, ele tem que tentar, antes dar uma olhada, dar uma estudada no quais são os significados, ao que está ligado aquilo, né? Que tipo de cultura, né, ou de tradição mesmo. Existem ordens específicas, por exemplo, que têm seus próprios baralhos, como aconteceu com a Godedal. A Godedal tem mais de um. A Solis também tem um. A Solis, né? Isso. A gente tem o tarô dos Templários. Sim, então, se você curte, por exemplo, os Templários, né? Eu até tenho ele. Se você curte os Templários, toda a simbologia também, que é muito bonito também, diga-se de passagem. Né? Então, se você curte determinada tradição, né? Você, tarô celta, etc., você já é imbuído daquela egrégora, daquela tradição, talvez facilite você a se adaptar àquela estrutura, né? Aquele tipo de jogada. E não é um simples baralho, como você disse, é um tarô. Ou seja, com 22 arcanos maiores e os arcanos menores. Isso aí. Perfeito. Isso aí. Então, quando a gente vai falando sobre isso, é muito interessante o que você traz, porque, por exemplo,
para alguém que desconheça absolutamente o simbolismo templário, ele vai sentir até dificuldade. Por exemplo, Exato. Você vai olhar lá, Perfeito. e aí você tem lá quatro de pedras, porque aí é pedra, não é ouros, né? Aí você tem lá o simbolismo da pedra verde, ok? Faz todo sentido para quem passou por iniciações templárias. Não vou nem entrar no mérito para não revelar segredo de nenhum primo, nenhum irmão, nada disso. Mas pensemos nisso. Então você tem lá simbolismo da pedra verde. Mas eu não conheço nada de templarismo. Eu vou olhar aquilo e vou ter até mais dificuldade do que se eu for lidar com um outro tarô, como o tarô de Marcelle, que vai vir ali dizendo, olha, não, isso aqui não é pedra, não, isso aqui é um naipe de ouros. Ouros eu já estou mais acostumado, porque é parecido com um baralho que já é utilizado para jogar buraco, poker, etc. Né? Então, uma dica que eu dou é a seguinte, ao escolher um baralho, você precisa observar 3 fatores. O primeiro fator é a tua afinidade. Não adianta você ter em mãos um baralho que você não consegue manusear. Né? Vou dar um exemplo. Por questões minhas, essas são pessoais, não é problema nenhum com quem utiliza, mais uma vez quero deixar isso bem claro. Por exemplo, o tarô desenvolvido pelo Crowley eu não consigo manusear. Certo? Por uma questão minha. Não consigo manusear. Eu também não. Certo? Então não vou forçar a barra. Essa é o primeiro filtro. Segundo, eu preciso conhecer o mínimo, não só das técnicas de tiragem de tarô, e tem muitas, mas também, como você falou, daquela cultura, daquela simbologia, daquela tradição envolvida. Porque se eu conheço, às vezes, a minha mente consegue operar em outro nível e o significado daquela carta, ele ganha em profundidade. Sem dúvida. Vou pegar de novo o exemplo do tarô templário. Se eu não souber nada de John Priest, ou na tradução horrível que ficou em português, né? João Preste, né? Se eu não souber nada quem é esse personagem, o que ele faz, né? Qual a característica? A minha leitura é muito limitada. Aí eu vou jogar, aparece aquele personagem, eu não exploro tudo que a carta pode me oferecer. Da mesma maneira, eu estou com um tarô mitológico. Aí sai lá uma carta que se refere lá no naipe de espadas à maldição da casa de Atreu. Poxa, mas eu não conheço nada de mitologia grega. Não que você não consiga usar, mas você vai ter mais dificuldade. Vai ter muito mais dificuldade. Então esse é o segundo conselho, né? E o terceiro e o último é procurar sempre se aprofundar, não só estudando a teoria, as técnicas, etc., mas praticando bastante. Porque cada vez que você revisita o baralho, você descobre elementos que você não tinha visto antes. E aquilo te abre novas possibilidades de entendimento e etc. Né? E especialmente quando você vai contextualizar a leitura. Sim. Isso que é importante. Né? Então, inclusive, eu concordo com tudo que você falou. Até é interessante também mencionar que quando a gente compra nas livrarias ou pela internet o baralho, é comum vir um livro dentro. Né? Sim. Nesse livro, às vezes, há uma certa introdução àquele tipo de baralho, né? Assim, obviamente, também descreve as cartas, e às vezes dá até sugestão de como joga, né? essa coisa toda. E esse é mais um motivo, né? Se a pessoa não for estudar e não estiver imbuída de determinados princípios, até para ler esse livro introdutório junto, ela vai ter dificuldade. É verdade. Um exemplo, eu não sei o que você acha do Mepis, Sim. Mepis, né? Sim. Eu gosto das obras dele, tanto a que trata dos arcanos maiores, quanto a outra que trata dos arcanos menores. Né? Ele é um russo. Então, existe um tarô dele, dificílimo. No Brasil você não encontra, mas você consegue encontrar, às vezes, nos Estados Unidos ou em algum outro lugar da Europa, você consegue o tarô do Mepis. Né? Mas se você não acompanhar a obra do Mepis, não tiver lido, mesmo em português, que seja, né? Foi pensamento que lançou, você talvez acabe perdendo muito, né, do significado, inclusive das cores, dos símbolos, etc., que estão ali. Então, o tarô exige não só um estudo geral, mas também, obviamente, um estudo para se escolher. Exato. Tarô. Você tem toda a razão. Né? Eu me lembrei desse.
Sim. Eu me lembrei desse porque o MEBS é difícil. Eu conheci uma pessoa que comprou, né, depois de eu ter conhecido, de ter passado por ele mais dias, ele conseguiu nos Estados Unidos. Com muita dificuldade. Eu cheguei a ver em uma edição que as cartas vinham até dentro de uma latinha dourada, era muito bonito, né? Mas na época eu estava sem grana, não deu para comprar, não. Tava baratinha, de 350 euros. É dado. Tá mais ou menos como o nosso salário mínimo. Por aí. 350 euros. Também. Aí não dava, não, entendeu? Porque eu baixei minha bolinha porque não tava dando, não. Né? Hoje em dia, sim. Você consegue ele, pelo menos pelo que eu vi há uns 2, 3 anos atrás, quando eu vi esse baralho em mãos, você consegue ele mais barato. Principalmente se você tiver alguém que traga. Mas mesmo pagando frete, eu acho que ele custou R$100. Vai falar reais. Sem o frete, porque... hoje em dia, sim, você consegue baralhos... inclusive aqui no Brasil, como eu disse no começo, várias lojas, tanto pela internet quanto fisicamente, como tem aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, você consegue comprar vários tipos de tarô, né, e algumas tradições como a Golden Dawn e etc. E se apropriar a estudar. Né? Sim. Então, são dicas aí para quem está ouvindo a gente. É interessante. Então, queria te perguntar, você falou um pouco dos arcanos maiores e dos menores, a gente falou do MEBS aqui, que aliás é uma obra, não sei você, eu estou me intrometendo no que você está falando, eu gosto. Eu recomendo a obra do MEBS para quem quiser estudar, né, do Jean MEBS, que é da editora Pensamento. Mas qual é a relação deles, por exemplo, que você mencionou rapidamente, ver se a gente dá uma fechada, sobre a relação entre os arcanos maiores e menores e o macro e o microcosmos. Perfeito, vamos lá. Eu disse lá no comecinho que o tarô conta uma história. E a narrativa é nada mais, nada menos, Dantinho, do que a epopeia do homem na Terra. Né? E essa epopeia eu costumo ver sob um ponto de vista que vai ser dividido fazendo alusão à noção de macrocosmo e microcosmo. Como assim? Eu vejo nos arcanos maiores, ou no seu ciclo, que vão desde o louco até o mundo, e aí você vai ter algumas pessoas que vão colocar o louco como sendo um arcano 0, e tem alguns que vão dizer que o louco é o arcano 22. Aliás, tem até a brincadeira, né? Você fala que 22 é maluco, né? Talvez, né? Tem até uma associação com isso. Talvez. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Talvez, mas é possível de você associar diretamente se você pensar no arcano louco como 22, né? Para você ver como é que é interessante você saber o tarô que vai escolher. As cartas não têm o mesmo significado em todos. Sim. Às vezes, algumas cartas têm o número 0, tem o número 22. Sim, sem dúvida. E alguns tarôs como a justiça e a força, por exemplo. Tem tarôs que vão apresentar a justiça como 8º arcano e a força como 11º e vice-versa. Né? Pode acontecer, né? A ordem ser alterada. Mas, de todo modo, é importante pensar o seguinte: quando nós vemos os arcanos maiores, dá para relacionar com o macrocosmo, porque nós estamos lidando com os arquétipos da existência humana, seja no que diz respeito aos arquétipos do feminino, como a sacerdotisa, a imperatriz, a lua, a temperança, seja os arquétipos do masculino, como o mago, o imperador, o sol, o carro, o louco, seja quando você vai vendo, até eu mencionei a lua e o sol propositalmente. Por quê? Porque quando estamos falando desse macrocosmo, lua e sol estão representando no tarô os princípios masculino e feminino na natureza, que podem ser entendidos como polaridade positiva e negativa, yin e yang, ânimos e ânima, por exemplo. E também os grandes eventos kármicos estão representados nos arcanos maiores também. Exemplo, a roda da fortuna. Quando você pensa naquelas situações que mudam de repente, dá uma reviravolta na vida do sujeito. A morte como transformação ou iniciação, pois todo iniciado ele precisa passar por uma morte menor. Quem sai de uma iniciação nunca vai sair do mesmo jeito que entrou.
E a morte está te dizendo isso. Você só se transforma se aquele que você foi antes morrer para que o novo possa ressurgir. Às vezes pode até se referir à morte física, é uma carta temida. Se você for fazer um top 10 ali, você vai ter a morte e o diabo como as cartas mais temidas por quem não conhece o tarô. Né? O cara olha assim, saiu o diabo, ai meu Deus do céu, não é isso, vamos com calma. Né? A mesma coisa, apareceu a morte, não é que o cara vai morrer, mas está se referindo a um evento que pode até ser a morte. Mas a morte de alguma coisa vai acontecer ali, alguma coisa vai acontecer e vai mudar tudo. Então você vai vendo os 22 arcanos e você vai percebendo que as potências humanas estão todas ali contidas. Grande exemplo, você pegar o mago. O mago é o operador dos elementos da natureza. Ele tem uma sabedoria prática. E aí, se você for comparar, por exemplo, com o Papa, ele é totalmente diferente. Por quê? Porque o mago no tarô, ele não está investido daquele paramento ritualístico, ele não está investido daquele respeito social, mas ele é o operador, é o cara que, ele ao mesmo tempo, ele pode ser o mágico como operador dos elementos da natureza. Ao mesmo tempo que, quando você vai uma carta como a carta do Papa, ele tanto vai significar um líder espiritual, como também alguém que simplesmente mantém uma determinada ordem tradicional. Mas vamos perceber o seguinte, esses arcanos, eles são meio que impessoais. Eles representam situações, eles representam estados de consciência, às vezes que o indivíduo adota. Exemplo, a carta dos enamorados. Quem não conhece o tarô pensa, meu Deus, eu estou feliz, apareceu a carta dos enamorados, vou ser feliz no amor. Às vezes não, porque na verdade ela está se referindo ao momento de escolha que você tem que fazer. Sim. Então vejamos, são situações que independem do sujeito não as cria, mas ele está presente nelas. Ele veste aquele arquétipo, ele entra naquela situação. Então, se a gente fosse fazer uma analogia, eu iria dizer que os arcanos maiores, eles são como se fosse uma mandala circular no eixo vertical, rodando mesmo. Né? E o indivíduo vai passando, ok. Quando estamos falando dos arcanos menores, nós temos ao mesmo tempo um detalhamento dos arcanos maiores e uma discussão dos assuntos que esses arcanos maiores trazem para o plano cotidiano, fazendo alusão aos 4 elementos representados nos 4 naipes do baralho: fogo sendo representado por paus, água sendo representada por copas, terra sendo representada por ouros e espada sendo representada pelo ar. E aí nós vamos ter, também no nível simbólico, assuntos do cotidiano, representados no naipe de espadas por assuntos de ordem mental, intelectual, mas também que tem a ver com a parte realmente mental, a dimensão mental, psíquica. Nós vamos ter copas com a dimensão emocional, eles contam a história de eventos, e personagens que representam posições do indivíduo do ponto de vista emocional. Por exemplo, a Rainha de Copas é, por excelência, o arquétipo da mulher sedutora. É a mulher sedutora. Ao passo que o Rei de Copas já não vai ter essa característica. O Rei de Copas é quase como se fosse uma alusão a um Orfeu, né? Alguém que tem uma sensibilidade tão profunda que pode, inclusive, curar com essa sua sensibilidade, né? Então você vai vendo que esses assuntos menores, a gente chama de menores, mas por quê? Porque você não está fazendo alusão aos grandes arquétipos, você está fazendo alusão à vida cotidiana. E aí, se fôssemos representar, nós representaríamos como se tivéssemos 4 mandalas numa direção de coordenada horizontal, cada naipe sendo uma mandala, numa estrutura assim, envolvidos pela estrutura maior dos arcanos maiores. Isso fica muito claro quando nós pegamos o arcano, o último dos arcanos, que é o mundo, e em quase todos os baralhos do tarô, ele já está te dando uma dica do que vem adiante, que são os arcanos menores, porque ele vai fazer alusão aos 4 elementos.
No arcano do mundo você tem os 4 elementos. Assim como o arcano do mago tem os 4 elementos também. Mostrando que esses dois se interrelacionam. Que assim como é no micro, é também no macro. E que o que acontece nos arcanos maiores vai se refletir na tua vida cotidiana. Por isso que eu sou contrário ao que algumas pessoas fazem, de pensar assim, não, eu vou usar só os arcanos maiores, depois eu vou começar a usar os arcanos menores. Eu acho que não é uma boa estratégia para a pessoa dominar o baralho, porque ele só faz sentido na sua integralidade. Né? Então, acho que essa estrutura das 78 cartas, sendo trabalhada dessa maneira, você tem uma visão que consegue unir tanto os elementos supervenientes, cósmicos às vezes. Se você pegar uma carta como a Torre, por exemplo, a expressão "a casa caiu" é que mais se enquadra, né? A casa caiu, a casa caiu literalmente. Né? Vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Eu não gosto de usar o tarô, eu tenho uma dificuldade muito grande em jogar para mim mesmo. Já te falei isso também, né? Sim, é enorme, né? Eu consigo jogar para as outras pessoas, também não consigo. Mas, com muito esforço, um dia fui fazer uma tiragem e saiu a Torre para mim. E aí, eu não estava entendendo muito bem o contexto. Eu olhava e tal, vai acontecer alguma coisa ruim. E literalmente caiu o teto da minha casa. Você sabe disso, há um ano atrás, mais ou menos, caiu o teto da minha casa, fiquei desalojado. É literalmente a casa caindo, né? Nem sempre vai ser tão literal, mas são eventos cósmicos que vão ter uma direção te atingindo ali, né? Então, assim, é muito importante a gente entender isso, que o tarô, ele vai oferecer 78 chaves. E essas 78 chaves só fazem sentido se você empregar todas, porque um vai complementar o outro. E aí você tem muitas técnicas, né? Você tem muitas técnicas para usar. Vou falar só a mais simples para a gente não estender muito. Pegar a mais simples. Você usa 3 cartas. Uma representando o passado, uma representando o presente e outra representando tendência de futuro. Não vou nem falar em futuro, porque senão eu vou entender que eu acredito em um determinismo. Eu não acredito nisso. Eu acredito em probabilidade. Vou falar em uma tendência de futuro. Você pega aquelas cartas ali e você faz uma leitura da esquerda para a direita. O importante é você entender a relação entre elas. Por quê? Porque dependendo da posição em que elas estiverem, elas mudam totalmente o sentido da leitura. Exemplo, se eu tiver uma carta da força no passado e uma carta da força no futuro, faz toda a diferença. Se eu estiver falando do passado, eu estou falando de um momento em que eu passei por uma determinada constrição, que eu tive que realmente não só domar os instintos, mas controlar alguma coisa, literalmente como pegar o leão pelo rabo ali por um tempo, mas isso passou e hoje eu posso ou estar numa situação de maior alívio ou estar numa situação em que as coisas fugiram do controle totalmente. Se a força aparece para o futuro, ela está te dizendo o seguinte: olha, você ainda não tem as condições de controlar o que vem pela frente, prepare-se. Então é totalmente diferente. E isso é uma coisa que só se desenvolve com a prática. Sem ela, você não vai conseguir fazer essa identificação e principalmente essas leituras utilizando ambos arcanos, né? Sim. É interessante, né? E você falou da correlação e claro que no caso da estrutura é uma estrutura inteligente do tarô, né? Sim. A relação de ter 22 letras do alfabeto hebraico, de ter 22 arcanos maiores, exatamente. Tem um total de 78 cartas, né, em relação até a conexões com o número 72, com o número 78. Tudo isso é bem interessante, fica como pesquisa aí para os nossos ouvintes, para também aprofundar o que você está falando. Perfeito. E pegando ainda um gancho no que você está dizendo, uma coisa que eu queria aprofundar um pouco é sobre os tipos de tarô, porque é algo que sempre perguntam para a gente no projeto, para a gente aqui no Sabedoria Arcana, e acredito que no seu caso mais ainda, né? A gente já mencionou aqui, ao passando, que existem vários tipos de tarô. Mas você quer dar uma amarrada nisso? Você quer citar alguns mais importantes? Eu vou fazer o seguinte. Acho que vale a pena, né? Além do de Marcelo. O Marcelo é bem batido, né? Sim, bastante.
Tirando de Marcelo. Claro, vamos lá. Eu até estou começando a escrever sobre isso, aliás, já vou até dando spoiler, né? Que daqui a um tempinho vai sair pela Sabedoria Arcana um livro de tarô, né, em que a gente vai ter não só um manual, mas um estudo do tarô focado não só nessas chaves do micro e macrocosmo, mas também nos estados de consciência que tem a ver com as cartas. Então, daqui a um tempinho está saindo aí pela Sabedoria Arcana, né, um livro que vai vir pesado, mas e quem sabe sobre o curso, né? Sim, a ideia é essa, sim. A gente tem um livro e um curso mais adiante em que a gente possa trabalhar de maneira concreta, prática, o tarô e assim iniciar as pessoas dentro de uma perspectiva plural, sem que elas estejam condicionadas a nenhuma tradição. Mas vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos. E dentro desses exemplos eu vou falar de categorias de tarô. Isso vai ser um tempo que vai estar no livro, em curso isso vai estar, mas vou falar muito rapidamente. Eu costumo dividir os baralhos de tarô, que são tantos, em algumas categorias. Eu chamo uma das categorias de tarô artístico-conceituais. E aí vou dar um exemplo. Você tem o tarô do Leonardo da Vinci. É um tarô artístico conceitual. A partir das obras do Leonardo da Vinci, o criador desse baralho foi e criou uma estrutura de cartas remontando a frescos, a pinturas, a esculturas, etc., do Leonardo da Vinci. É artístico conceitual. Nós temos tarôs que são iniciáticos. Exemplo, tarô da Golden Dawn. Ele tem todo um simbolismo iniciático presente ali. Um tarô templário tem um simbolismo iniciático presente ali. Então, eles são baseados no conhecimento que advém dessas tradições. E aí é muito interessante porque, para quem é, entre aspas, profano em qualquer das tradições, ele consegue, num nível que não é o nível do adepto, não é o nível do iniciado, ele consegue até adentrar alguns simbolismos, alguns daqueles conhecimentos daquelas tradições. E para quem já é da tradição, ele serve não só como aprofundamento do oráculo, mas como maneira de você ter sempre um lembrete daqueles simbolismos. Ok. E você possui alguns outros tipos de tarô que eu vou chamar mais de arquetípicos e que vão tratar especialmente daqueles aspectos culturais e, diria, mais do que culturais, psicológicos, que são comuns a boa parte das culturas. O tarô mitológico realiza essa função. Eu diria que o tarô egípcio realiza essa função. E aí que eu entro numa discordância, porque o tarô egípcio, na verdade, a primeira vez que nós o vimos, ele foi no século XIX. Né? Então, quer dizer, ele foi muito mais utilizado como um repositório de coisas do Egito Antigo do que como se alguém tivesse feito uma descoberta arqueológica e tivesse achado um tarô do Egito. Acho mais provável. Então, quer dizer, você tem o tarô egípcio, você tem um tarô mitológico, você tem o tarô de Papos faz isso. O tarô de Papos faz isso. Muito bom, por sinal, que eu tenho excelente, também. Excelente. Quantidade absurda de símbolos que tem ali. Sim. Muito bacana. E você tem o que hoje, né, dentro desses artísticos conceituais, tem alguns que eu chamo, que eu vou até dividir. Você tem os artísticos conceituais do ponto de vista mais clássico, você tem um tarô renascentista, você tem o tarô da Vinci, você tem alguns desse tipo, e outros, como o tarô das visões diurnas e o tarô das visões noturnas. Você tem um tarô, hoje em dia, eu cheguei até a ver um tecnotarô, né? O cara utiliza umas coisas de tecnologia e reveste os arcanos, né?
Quer dizer, é também artístico conceitual, mas ele é mais New Age, vamos dizer assim, né? Ele vem mais com essa proposta do movimento Nova Era e etc. E alguns têm até, cheguei a ver com uma cara mais teen mesmo, mais adolescente. E é até interessante tocar nesse ponto, porque hoje em dia é muito comum. Comigo aconteceu numa geração em que não era comum, porque eu comecei a praticar com 14 anos. E aí não era comum isso acontecer. É uma coisa muito incomum. Hoje em dia não. Hoje em dia você vê adolescentes tentando praticar o tarô, mas muitas vezes confundindo um pouco dos seus usos e se impressionando com o baralho. E aí, para poder deixar bem claro isso, o tarô, se usado como oráculo, ele vai te dar possibilidades, ele vai te dar possibilidade de fazer previsão, mas não te fazer profecia, né? Que, por uma razão simples, a realidade é dinâmica. Uma decisão que você toma já alterou, às vezes, o que você tinha visto naquela jogada. Tem gente que vai reclamar com o tarólogo, né? Tem gente que vai reclamar com o tarólogo, mas aí o cara não tem culpa, o cara leu o que estava aparecendo ali, mas o sujeito mudou de ideia. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Eu até na época, falei, olha, não, eu devolvo. Inclusive, eu digo, com qualquer trabalho profissional, né? Tem pessoas que dizem, você não pode cobrar se você tirar, etc. Não vejo dessa maneira. Com qualquer trabalho profissional, aquilo houve um investimento de tempo, né? Então, o profissional que vai fazer uma leitura, ele não é obrigado a extorquir as pessoas também, mas, de todo modo, se ele passou 10, 20, 30 anos estudando aquilo, ele fez um investimento de tempo, de esforço, às vezes de dinheiro, ele comprou livros, fez curso, etc. Então, não tem esse negócio, eu acho que aí vai de cada um, né? Se você quer atuar profissionalmente, você cobra. E aí, à época, eu trabalhava profissionalmente, atualmente não tenho feito isso, mas eu trabalhava profissionalmente fazendo isso. E aí a pessoa fez uma tiragem, nunca vou identificar a pessoa, né, óbvio, fez uma tiragem comigo e me perguntou o seguinte, fulano de tal vai ficar comigo de novo? Aí eu fiz a tiragem, mostrava que sim. Ok. Aí dá mais ou menos um mês, aí a criatura me procura reclamando comigo, porque eu esperei, aí o cara não veio, e não sei o quê, que você não manja nada disso, e reclamou tanto que eu falei, toma o dinheiro de volta, fica tranquilo, toma o dinheiro de volta. Eu só quero saber uma coisa, eu devolvi. Eu falei, mas tem uma condição, eu quero que você me responda uma pergunta. Você esteve próximo da pessoa? Tive. Você teve chance de falar com a pessoa? Tive. Você falou com a pessoa? Não. Ué. Aí, meu caro, fica difícil, né? Toma o dinheiro de volta, mas aí não tem jeito, porque só se o tarô fosse lá e fosse falar por você. Você teve todas as possibilidades, né, de se aproximar da pessoa que queria. E você foi contra isso, você resolveu não fazer. Ora, você determinou que não ia ficar com a pessoa. Não foi o tarô? O tarô estava mostrando que você tinha tudo para ficar com a pessoa, mas você não foi. É igual a situação do cara que quer fazer o gol e não chuta pro gol. É a mesma coisa. Então, assim, você tem que fazer por onde, né? Tem que fazer. Está aparecendo ali. Você tem uma probabilidade. É igual você, sujeito que quer arranjar um emprego, legal. Mas aí ele fica dentro de casa. E antigamente, imaginemos na época que não tinha internet, né? Se você não saísse para procurar emprego, você não achava, né? Hoje você ainda consegue pela internet. Mas vamos pensar no cara que fica em casa e nem procura um emprego. Não vai vir alguém fazer uma proposta. Olha, Pablo, será que você não quer ganhar 20 mil aqui para trabalhar na minha empresa? Não? Você que está desempregado e tal? Porque eu estava esperando por você. Como você não veio na minha empresa, eu vim na sua casa. Quer dizer, isso não vai acontecer, né? Então, assim, é importante ver esse lembrete, porque não é profecia, é previsão. E aí é dinâmico. Às vezes você altera drasticamente a partir das suas ações aquilo que foi colocado no baralho, né? Então, é mais ou menos por aí. Não é à toa que tem um tarô chamado, não só com este nome, tem? Sim, claro. Tarô quântico. Poxa, tarô quântico, ele é totalmente dentro do que você está falando aí. Se for pensar,
você não vai determinar nada, tudo é mutável, né? Então, né, eu acho que a ideia do cara, quando fez, foi pensando nisso, né? Na não determinação da física quântica. Totalmente. E eu vi esse nome, achei tão loucura. Bom, mas sei lá, deve ter um sentido. Ainda mais que você é físico, né, cara? Eu fico imaginando, eu que não sou físico, eu fico chocado. Você que é físico, né? Deve ser um choque muito grande. Outro dia eu estava vendo, Adilho, um negócio que eu não posso deixar de mencionar. Nunca, insisto, não vou identificar nunca, mas vou dizer, o camarada postou um vídeo de uma oração quântica. Na hora eu pensei assim, poxa, eu não vou abrir esse vídeo não, porque a oração pode estar ali e pode não estar. Ao invés de ser o gato de Schrödinger, é a oração de Schrödinger. A oração pode ter, pode não ter. Eu não vou nem abrir, porque é quântico, né? Eu sou bem preconceituoso com isso. Quando eu vejo o nome quântico num negócio assim, eu já... Ainda mais fora do contexto da física, né? Faz todo sentido quando você está falando da microfísica. Então, pô, beleza. Mas, caramba, se eu for falar de uma oração quântica, aí o tarô quântico, né, é um negócio que está dentro dessa ideia mesmo, New Age, né? Que você vai colocando umas formas, umas roupagens totalmente não diferentes. Dentro dessas aí, eu estudei um tempo, conheço bem o trabalho. Você falou da Golden Dawn, aí eu me lembrei aqui da Consultores do Ádito, que é uma organização que acabou saindo da Golden Dawn. Por isso que me lembrei aqui. Né? Em inglês é BOTA, BOTA, né? Mas é Consultores do Ádito. E eles têm uma especialidade de Kabbalah e Tarô. Eles têm toda a estrutura dos seus graus, etc. Claro, como eu disse, oriundo já da Alpha et Ômega, que veio, né, uma dissidência lá da Golden Dawn na virada do século XIX para o século XX. E eles têm um tarô também, e é interessante para quem gosta bastante de Kabbalah, né, e de um estudo mais teórico, mais aprofundado. A Consultores do Ádito, né, já que a gente falou aí da Golden Dawn, sim, claro, com certeza. Que tem mais de um tipo de tarô da Golden Dawn. Eu conheço uns 3, vocês têm mais do que isso. Eu já vi 3 diferentes, muito bonitos, por sinal. Recomendo também a Consultoria do Ádito, inclusive pelo estudo, interessante. Mas, continuando aqui, para a gente também não se estender demais, né, mas o papo está ótimo aqui, eu acho que a gente está conseguindo pegar, né, bastante a essência da coisa. E lembrando, dentro dessa pergunta que você me respondeu agora, a gente mencionou aqui uns 10, sei lá, ou talvez menos do que isso, tipos de tarô, e existem centenas. Eu arrisco dizer que está na casa do milhar. Então. Dizer que está na casa do milhar. Acredito que sim. Tá? Praticamente você tem várias ordens com seus tarôs próprios. Né? A gente citou aqui 2, a Consultoria do Ádito e a Golden Dawn, e vários grandes ocultistas e místicos, sem contar esses mais alternativos. Né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Sim, verdade. E assim, é interessante o tarô, especialmente no sentido de que ele tanto pode derivar de uma determinada tradição, como ele pode te introduzir a uma tradição sem que você necessariamente precise cruzar os portais. E às vezes a partir dali você resolve cruzar. Às vezes a partir dali você resolve. E é por isso, aliás, que eu insisto nessa proposta nossa da sabedoria arcana, de não puxar para nenhuma vertente e ao mesmo tempo apresentar muitas possibilidades dentro daqueles objetos que a gente estuda, né? Por aí. Desde o início, né, eu tenho enfatizado isso lá atrás, quando a gente começou, em 2016, porque algumas vezes algumas pessoas vieram perguntar, mas vocês estão representando, né, tal coisa, tal ou qual coisa? Eu falei, não, nenhuma, nem tal, nem qual. Nenhuma coisa nem a outra. Porque a nossa ideia é estarmos abertos a todas as discussões, a propostas, sem nos fecharmos dogmaticamente nenhuma. Né? É claro que cada um de nós, você hoje no projeto, eu e outros que já passaram por aqui, né? Hoje o Renato e o Fernando Grade apoiam também, cada um tem uma preferência. Verdade. Né? Às vezes iniciática, ou tem mais experiência nisso, naquilo, como você tem com o tarô, não à toa está aqui hoje falando, né? Ou até quase nenhuma experiência, como é o caso do Fernando, né? Nosso amigo aqui que ajuda bastante a gente, mas que não é do métier, mas está com a gente no projeto. Mas isso não quer dizer que a gente, com isso, traga as nossas preferências cá para dentro e vá impô-las. Né? Então o projeto é aberto.
bem lembrado isso. É sempre bom a gente trazer isso de vez em quando, né, para que fique bem claro. O fato da gente falar de uma tradição X ou Y não quer dizer que todo mundo aqui é daquela ordem, daquela tradição, todo mundo aqui só defende aquela ideia, etc. Não. Né? E eu coloquei essa questão da construtora do Addington, que é a tradução em português, né, claro, da rota, e para tentar puxar o seguinte, né? Você falou aí do tarô, né, do sistema simbólico, né? E além dessa, eu já mencionei aqui ao passando, né, mas se você quiser aprofundar, as relações, né, com outros sistemas simbólicos, como eu já mencionei a Kabbalah aqui e tal. O que você pode falar para a gente? Posso falar várias coisas. A primeira, tarô e alquimia. Muitos tarôs possuem símbolos alquímicos dentro das suas cartas. Mas nem por isso todo tarólogo se torna alquimista. Exato. Vou dar um exemplo aqui. Quem tem lá no tarô de Marcelle, você vai ver a alusão lá na carta da Lua, né, ao elemento Mercúrio, ali na carta da Lua. Ok, mas é o suficiente para ser alquimista? Não. Mas por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque da mesma maneira que o tarô constitui, e aí a gente falou bastante sobre isso, um sistema simbólico, com modus operandi próprio, etc. A Kabbalah é um sistema simbólico. As alquimias, eu gosto de falar as alquimias, os tipos de alquimias, compõem sistemas simbólicos, a astrologia. O tarô se relaciona com todos na medida em que foram desenvolvidos tantos baralhos que são provenientes de tradições iniciáticas ou de estudiosos de alquimia, de Kabbalah, etc., que ele acaba contendo em vários casos elementos que podem te levar a estudar esses sistemas simbólicos. Eu, particularmente, fui passar a estudar a Kabbalah a partir do tarô. Eu olhava, eu via uma série de representações, letras hebraicas, etc. E aí eu pensei, poxa, eu quero ver de onde está saindo isso. E aí eu percebi que quem usou determinado baralho para construir era um estudioso de Kabbalah. Opa, vou começar a estudar Kabbalah. Mas se você me perguntar, Pablo, o tarô, eu preciso entender de Kabbalah para poder usar o tarô? Não necessariamente. Mas se eu entender de Kabbalah ajuda? Ajuda. Se eu entender de astrologia ajuda? Ajuda. Tanto que tem técnica que você usa uma mandala astrológica. Mas nunca você vai conseguir migrar de um sistema para o outro, onde eu quero chegar. Existem pessoas que pensam, mas eu olhei lá no tarô, eu sei fazer uma mandala astrológica, eu já sou astrólogo. Eu vi lá que tem o Sol, tem a Lua, tem a estrela, tem vários planetas representados nas cartas, eu já sei tudo de astrologia. Não sabe, cara. Da mesma forma que você não pode ter um astrólogo pretendendo, a partir da astrologia, dizer, não, eu conheço tudo de tarô. Não conhece, você vai conhecer se estudar o tarô. Né? E aí, é importante a gente fazer essa distinção, porque se o tarô ele é um sistema simbólico, aqueles símbolos fazem sentido somente se tiverem o significante e o significador. Eles fazem sentido somente se estiverem naquele contexto das 78 cartas, divididos em arcanos maiores e menores. Retirados dali, aqueles símbolos já não têm a mesma eficiência. Da mesma maneira, eu posso até ter a alusão à astrologia, a alusão à alquimia, a alusão à Kabbalah dentro do tarô. Mas isso não faz de mim um cabalista, um astrólogo nem um alquimista. Então, acho muito importante a gente fazer essa distinção, porque o tarô é mais um dos sistemas simbólicos e que tem uma forte característica oracular. Né? Ele tem essa possibilidade, essa propriedade de trabalhar numa dimensão que vai entre o psíquico, mental, psíquico, e um nível que eu diria que é mais intuitivo,
um nível que está supraconsciencial, vamos dizer assim. Ele te possibilita isso. Ele tem essa grande característica, né? E aí ele vai te abrir chaves, tanto do macro quanto do microcosmo. Se você perguntar, mas isso pode ser feito de outra forma? Pode. Mas não dá para fazer. É você tentar ir pelo caminho contrário, aprender um outro sistema simbólico utilizando o tarô. Não vai acontecer, não tem como. Não tem jeito. Eles se apoiam, né? Eles se apoiam, mas não dá para transformar um no outro, é onde eu quero chegar. Não dá para chegar nem nesse nível de alquimia, né? De transformar o tarô em cabala, em astrologia, não dá, né? Ou vice-versa, né? Transformar a cabala em tarô. Não dá. Ou astrologia em tarô. Não dá. Existem pontos de conexão, né? Sim, sim. Então, que nem eu falei aqui, por exemplo, eu concordo. É interessante, eu nunca tinha pensado por esse viés, não, você está falando. Mas isso faz sentido agora para mim, porque, por exemplo, quando tem lá... Aí eu vou estar sendo repetitivo, mas é só para... Porque encaixou na minha cabeça aqui a questão lá da Construtores do Aston, quando o Paul Foster Case, né, constrói a estrutura deles, e que é calcada, como eu disse, na Kabbalah e no Tarô, né, ele faz uma proposta de Tarô que é calcado numa espécie de cubo cabalístico. Né? Então, mas são estudos independentes. Exatamente. Mas se conectam no sentido de pegar elementos do outro, mas não são a mesma coisa. Como se você misturasse tudo numa panela e chacoalhasse, misturasse tudo. Não é uma terceira via. Não. Já que está na moda, né? Sim. É porque você não tem esses sistemas simbólicos, né? Você não tem nenhum que consiga fazer o que eu chamo de matas imagistas, né? Que você consiga fazer uma matas imagista, ou uma pistofia, né? Ou um arcano, um arcanorum, né? Você não consegue fazer essa amálgama. Por quê? Porque eles estão sendo vias de acesso a esse conhecimento maior. Mas eles não são, por si, o conhecimento maior que está acima dessa esfera. Então você não consegue fazer essa amálgama, você não consegue transformar um no outro. Da mesma maneira que você não consegue unificar os caminhos, né? Sim. Não tem como. Seria uma simplificação absurda, né? Para deixar bem claro para quem está ouvindo a gente, seria um reducionismo que, obviamente, se isso acontece em algum lugar, empobrece completamente tanto um lado quanto o outro. É um reducionismo muito, muito forte. Olha, assim, é bem interessante. Tudo que você está falando já encaixou um monte de coisa na minha cabeça. Espero que ajude também os nossos ouvintes, né? E eu ia perguntar assim sobre organizações iniciáticas que obviamente trabalham com tarô, mas a gente já foi falando ao longo do papo. Sim, é verdade. De várias delas aqui, eu já me repeti, né? Então acho que isso, de uma certa maneira, né, eu sei que existem organizações rosacrucianas ou Rosacruz, como se queira, que tratam disso, né? E tal. Existem vários tipos, como você disse, uma coisa acaba levando a outra. Mas para a gente fechar o papo, né, além de você poder, obviamente, concluir com coisas, com outras ideias, você gostaria de indicar algum livro? O seu ainda não está pronto, né? Como você já deu um spoiler aqui, mas indicar alguma leitura, né? Eu tenho uma sugestão, né? Ou duas, assim, que me ocorrem, né? Mas eu queria ver se você tem... A gente já falou do MEBS, né? Dos arcanos maiores e dos arcanos menores, que eu acho que são referência, né? E eu citaria mais dois, eu não sei o que você acha, aí eu estou me metendo aqui de novo. Não, vamos lá. Você falou do Tarô dos Boêmios, o Papos tem um livro sobre o Tarô dos Boêmios. Tem, muito bom, por sinal. Pois é, eu também gosto muito, e eu acho que tem muito, inclusive, aí de martinismo. Sim. É uma indicação importante, né? Claro, uma indicação importante. Concordo. Uma outra indicação importante que eu daria seria um trabalho brilhante, e aí tem uma pegada mais, ao mesmo tempo, psicológica e filosófica, da Liz Green e da Elizabeth Charmandor, do Tarô Mitológico, que é um livro muito bacana, porque ele tem uma pegada psicanalítica, filosófica muito boa, e usando como pano de fundo a mitologia grega. Então acho que é muito, muito bom. E eu vou indicar um autor nacional, até bastante badalado.
e que, assim, sem desmerecer, obviamente, o trabalho, né? Trabalho bom, é um trabalho com características diferentes do trabalho que eu faço, por exemplo, mas é interessante, especialmente para a introdução, que é o Ney Knife. Já ouvi falar, esse eu não conheço, mas já ouvi falar. Ele é um autor que ele tem um livro já de alguns anos que eu indico, que é o Manual de Tarô, que é um livro interessante. Ah, sim. É um livro interessante. Já tive esse livro. Sim. É um livro interessante para você fazer uma introdução e ver o que é o tarô, como que se aproxima com as cartas, etc. E aí, eu diria que quando você tem bons manuais, né, a gente citou uns 2 ou 3 aqui, né, quando você tem bons manuais, você começa a usar os manuais particulares de cada tarô a partir de um viés crítico, a partir de um viés que te permite comparar e até identificar melhor suas características. Aliás, falando um pouquinho dentro desses projetos, essa é uma das coisas que a gente vai desenvolver não só no curso, que futuramente a Sabedoria Arcana vai promover, mas também no livro de tarô que vai ser lançado com esse selo editorial. A ideia é que o leitor e o cursista possam ter um fundamento suficiente para fazer as suas escolhas dentro das muitas opções que existem hoje. Sim. Então ele determina lá o objetivo dele. Ele quer conhecer um pouco mais sobre ordens iniciáticas e usar isso como pano de fundo de tarô, ele vai procurar tal e tal. Ele quer uma pegada mais psicológica, etc. Ele vai para uma outra direção. Eu quero, a partir da comparação intercultural, das artes, etc., desenvolver a minha sensibilidade. Ele já tem alguns elementos para fazer isso. O que é diferente de você ter uma determinada vertente dogmática. Certa vez eu tive até uma discussão com uma pessoa, talvez você até conheça em off, a gente até te falo quem é depois, que ela me criticou porque eu não usava o tarô de Marseille. E aí foi uma crítica muito feroz, dizendo: sem usar o tarô de Marseille, você não tem precisão, você não tem isso, você não tem aquilo. Eu falei para ela: olha, vou dizer uma coisa para a senhora. Cada vez mais eu admiro a senhora, porque a senhora, sem nem ao menos ter tocado no tarô, a senhora já conseguiu analisar minhas habilidades, saber a precisão que eu tenho ou não tenho, e dizer o que eu devo fazer. Imagine se a senhora tivesse com o tarô de Marseille aí. Eu acho que eu vou passar a usar. Porque a senhora está conseguindo fazer coisa mesmo sem o tarô. Né? Imagina se a senhora tivesse com o tarô aí jogando para mim. Então, assim, não é como se você tivesse com uma torcida de futebol. Né? É totalmente diferente o raciocínio. Não dá para você usar, não. Sim. Não, eu vou usar só esse aqui serve. Não, você gosta mais desse, você se dá melhor com esse, ok? Mas o outro pode conseguir, talvez até mais resultado que você, utilizando um outro tipo de baralho. Então, eu acho que isso é importante para a gente marcar. E mais adiante, vamos esperar, porque está sendo construído para 22, vai vir. Né, um livro aí que eu espero que o pessoal goste, saindo pelo com certeza vai gostar. Arcana, tomara que sim. Né? Estamos aí com dedicação, não falta, né? Eu estou tendo de refazer alguns estudos, eu estou escrevendo novamente algumas coisas e vai vir um curso aí para a galera também. Vamos adiante. 2022 promete aí uns novos projetos da Sabedoria Arcana, né? E com a tua participação no que tange aí a questão do tarô. É importantíssimo que você falou que não tem, como fechamento, não tem uma receita de bolo pronta, né? Cada um vai encontrar o seu método, o seu baralho, né, seus símbolos, seus significados, naquele que achar melhor. E aquilo que você disse lá no início, né? Se você praticar, se você se dedicar, você vai aperfeiçoando aquilo, né, cada vez mais. E cada um o seu caminho. Né? É isso aí. Eu gostaria só de indicar, tem um livro, eu falei aqui do Papos, né? O da Ordem Martinista, importante ocultista, que a gente tem inclusive um podcast sobre ele, aqui na Sabedoria Arcana, um podcast recente. Tem um livro, e também fecha com o que eu falei do Mebs, que pega bastante dessa tradição ocidental, o Mebs, né, quando fala dos arcanos maiores e menores. Correto. E dentro dessa questão, Mebs, Papos, talvez um mais moderno
não sei se você conhece, mas que eu acho bem interessante, que é o Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô, sim, sim. que é de um russo, que na verdade se colocou como anônimo, porque ele é um martinista, né? O Valentin Tomberg. Depois aparece o nome dele. E esse é um livro que tem já uma pegada, né, mais mística, hermetística, cristã, já para quem é martinista, bem interessante esse livro. E uma curiosidade é que ele é editado no Brasil pela Paulus, uma editora católica. Que é católica, né? Você compra pela Paulus, inclusive, está reeditado, inclusive. E o prefácio é de um teólogo católico chamado Hans Urs von Balthasar, se não me engano é isso. Né? E diz a lenda, eu não vi essa foto, tá? Diz a lenda que esse livro já foi visto na mesa se não me engano, de João Paulo II. Ou seja, a compreensão hermética cristã desse livro é muito interessante. Então fica como recomendação ele vai aparecer como autor anônimo na internet ou no catálogo da Paulus, né? Mas é do Valentin Tomberg, um martinista russo, que é uma linhagem importante que a gente tem do martinismo, aí por questões mais variadas, que não vem agora aqui ao caso, mas que vai de encontro às tradições papuzianas, etc., e que a gente tem aqui no Vasto Ocidente, na França, e de uma certa maneira chegam no Brasil com o nome de martinismo, né? Então por isso que eu estou mencionando aqui. Então é isso. Você gostaria de mencionar, colocar mais alguma coisa e tal? Não. Por hoje, vamos esperar o pessoal se posicionar, né? E esperar um pouco, porque mais adiante tem várias coisas aí relacionadas ao tema. Né? Vai ver livro, vai ver curso, né? A gente está aí atento no podcast, sempre acompanhando, né? O que o público coloca, o que ele demanda. E, na medida do possível, às vezes até respondendo, né, o que as pessoas colocarem, estamos aí para isso. É o que eu queria falar. Muito bom. Pablo, eu acho que da minha parte, assim, eu estou satisfeito. Claro que a gente o objetivo do programa não é falar de todos os tarôs do mundo, alguns vão ficar de fora do que a gente falou. Nós fizemos um apanhado, até como introdução, como acontece com os outros temas de podcast, para que as pessoas possam se interessar e até mesmo ir buscando conhecer a gente, conhecer o projeto, conhecer os livros que a gente indica, algumas organizações, e aí é o caminho de cada um, como você também colocou. Perfeito. Então é isso, Pablo. Beleza. Mais uma vez, eu te passo então a palavra para se despedir, as palavras finais, e depois eu encerro aqui. Perfeito. Então, mais uma vez agradecer aqui pela possibilidade de participar do projeto Sabedoria Arcana, saudações arcanas a todos que nos ouviram e agradecer a audiência desse nosso público que vem crescendo, não só no YouTube, mas em outras redes sociais, em outros espaços, ele vem crescendo, o que mostra que parece que a gente está acertando o caminho, que as pessoas estão gostando, e esse é o nosso objetivo final. Então, muito obrigado e até a próxima. Então é isso, até a próxima, Pablo, nossos ouvintes, nossas ouvintes, e como você disse, sempre nós estamos recebendo áudios e mensagens, e-mails dos nossos canais, com muitos elogios. Procuramos consertar, né? Também nós temos autocrítica quando as críticas chegam, mas o objetivo nosso é realmente informar. Então, Pablo, mais uma vez, obrigado. Beleza. Saudações arcanas para você, para todos e todas. Valeu. Até. Valeu.